Bom dia para você que está com a gente aqui na TVB. A partir de agora você acompanha mais uma edição do Painel Comex, dia 29 de maio, o Fórum Brasil Comex, promoção da TVB Band Litoral, chega à 9ª edição e até lá e também um pouco depois da promoção do Fórum, você acompanha as autoridades e empresários do setor de logística, de comércio internacional do Brasil, conversando aqui no Painel Comex. O convidado de hoje é o Cláudio Lima, diretor da Limaport. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores. A Limaport trabalha com logística integrada, então seria bom você explicar para a telespectadora, para o telespectador, o que é logística integrada. Bem, na verdade, hoje o cliente ele busca viabilizar os seus negócios com a rapidez das informações, né? Então, para isso, a gente centraliza, né, um follow-up com relação a despacho aduaneiro, transporte rodoviário, terminais de carga, oferecendo todo esse serviço de uma forma integrada. Ou seja, ele contata a Limaport e, de acordo com a sua necessidade de uma operação porta a porta ou porto-porto, nós fazemos a elaboração logística para ele de todo o processo. O porta a porta vem desde o produtor, passando pelo porto, chegando no porto do país importador, que pode ser o Brasil. Você pode fazer o percurso ao contrário também. Exatamente. Você pode fazer essa operação tanto na exportação como na importação. A gente disponibiliza uma transportadora que efetua a coleta, né? Nós trazemos até o porto, se eventualmente for necessário uma estufagem de container, a gente faz a estufagem no terminal, embarca essa carga via marítimo e entrega na casa do cliente. Então, além da logística, tem o manuseio da carga também, a possibilidade do manuseio da carga? Exatamente. Como eu acabei de falar, de acordo com a necessidade do cliente. Muitas vezes, esse cliente não tem uma estrutura que requer uma empilhadeira, por exemplo, um maquinário especial para que ele possa fazer essa estufagem na sua própria empresa. Então, nós coletamos essa carga, levamos para o terminal, um terminal conveniado, a nossa empresa também, fazemos toda a logística para ele e entregamos na casa do cliente dele. Hoje em dia, a logística integrada, a finalidade dela é, primeiro, fazer com que o produtor ou o importador não se preocupe com essa operação e se concentre na atividade dele, é isso? Exatamente, exatamente. Essa questão de centralizar as informações é muito importante, porque em outros tempos, o cliente, o embarcador ou o próprio importador teria que contatar 4 ou 5 prestadores de serviço diferentes para fazer esse tipo de serviço. Por exemplo, um terminal, um despachante aduaneiro, um agente de carga, propriamente um armador, e hoje não. Hoje ele pode centralizar isso numa empresa que é um agente de carga, no caso a Limaport, que faz todo esse serviço para ele. Você ouve rádio? Sim. Porque na televisão nem tanto, mas no rádio tem muita propaganda de transportadora e sempre focando a dor de cabeça do cliente com aquele problema. Não é? A transportadora é sempre apresentada pelas outras como problema, não é? Correto. No nosso caso é diferente. A gente vende o nosso serviço apresentando as soluções, né? A dificuldade do cliente. Na verdade, a gente procura trabalhar de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, acho que isso é o diferencial da nossa empresa, voltada tanto para o segmento de comércio exterior, como inclusive as cargas de cabotagem, como eu comecei a conversar com você antes do programa. Então, a gente tem todo um aparato que pode dar uma assistência para o cliente em todos os aspectos. Então, a dor de cabeça, se atrasou, se entregou errado, é sua e não do seu cliente, passa a ser sua. Exatamente. Porque eu tenho vários contratados aí, na verdade. E dá dor de cabeça mesmo? Sim, sempre dá, não tem como entrega negar. No endereço errado? Não. Nesse caso, nós temos agentes internacionais, né? Então, tanto na importação, que nós atuamos, como na exportação, são parceiros, são clientes, são agentes de know-how internacional, capacitados para fazer o serviço de acordo com a respectiva operação. Por exemplo, para cargas de projeto, existe um determinado agente. Para cargas fracionadas, trabalhamos com outro agente. Para full container, um outro agente. Então, cada um dentro da sua especialidade. Entendeu? Carga fracionada são cargas diferentes no mesmo... No mesmo container. No mesmo container. O que acontece? E o full container é quando você pega o container cheio com uma carga só. De um único cliente, né? A gente chama de full container. Hoje nós estamos oferecendo essa operação, inclusive na cabotagem. É uma coisa até inovadora a nível de Brasil,
Acredito que hoje em Santos apenas 2 ou 3 empresas estão efetuando esse serviço com regularidade, né? Então, o que acontecia? O custo rodoviário para você mandar uma caixa, um pallet, por exemplo, Santos-Manaus, é exorbitante. Rodoviário. Rodoviário. Ferroviário nem tem. Ferroviário nem tem. Tem aéreo, né, que existe a urgência no caso do aéreo, que é muito mais caro ainda. Agora, o grande problema com relação a esse transporte, além do custo, é o problema de segurança da carga, o manuseio da mesma, e ainda o problema das rodovias, as péssimas rodovias que nós temos, paralisação, greve, chuva, balsa. Então, o marítimo, a parte da cabotagem veio para suprir essa deficiência. Nós recebemos a carga fracionada no nosso terminal, efetuamos toda a estufagem da carga e enviamos para Manaus. Hoje o nosso forte é Manaus e Suape, né? Então, a gente já vai conversar de cabotagem, mas certo. Ficando no plano rodoviário, você já citou aí roubo de carga, por exemplo. Como é que lida com roubo de carga? Porque as estradas brasileiras são inseguras. Sim. E existem quadrilhas especializadas em roubo de carga. A carga desaparece, né? E o pior é que tem receptador até de grandes empresas. Exatamente. Esse é um problema até de ordem, né, governamental que é muito difícil, né? O Brasil hoje tem grandes problemas de estradas, essa questão do... Teve uma época que teve uma CPI do roubo de carga, participava aquele senador Romeu Tuma, que até já morreu, né? Exatamente. Então, o que acontece? A gente toma algumas precauções nesse sentido. Uma carga que tem um valor agregado maior, é feito um seguro específico, né? Nós temos uma seguradora para isso. Se houver algum sinistro da carga, nós temos como fazer a restituição através dessa mesma seguradora, mas são situações que você está propenso a acontecer. E... Você tem enfrentado situações desse tipo, roubo não, de carga? graças a Deus não. Nunca aconteceu com a gente. E o seguro é caro? Nós já tivemos sinistro de veículos que tombou, carga que teve um problema de avaria, isso nós já tivemos, mas nosso seguro cobriu. O seguro é uma operação indiferente a qualquer tipo de processo. E é significativo? É uma segurança. É significativo, mas você tem que ter. Agora, você falou também das condições ruins das estradas, né, das rodovias, porque o paulista ele tem uma falsa ideia do sistema rodoviário brasileiro, porque o sistema paulista está no outro patamar, né, de qualidade. Para você ter uma ideia, essa questão, voltando já a citar a questão da cabotagem, é justamente em função disso. Porque para você levar uma carga hoje para Manaus, por exemplo, o caminhão leva em torno de 25, 30, 40 dias, dependendo da questão de balsas, como eu te falei, da rodovia e do clima em si, né? Então não tem como você fazer um transit time específico, falar para o cliente, não, vou pegar a tua carga em Santos hoje e vou te entregar no dia tal. É impossível você fazer isso via rodoviária. Na cabotagem, não dá para fazer uma previsão. Não dá, não tem como você fazer. Sempre tem uma diferença de 10, 15 dias. E para o cliente, essa questão do prazo é fundamental, né? Até em função dos compromissos que ele tem assumido. De repente, uma fábrica fica parada aguardando uma mercadoria. No rádio sempre apresentado esse problema do atraso, da entrega Isso ocorre, quanto maior a distância, maior o problema. Agora, no mar... na cabotagem, a carga que você está transportando, que a empresa, a Lima Ports, está transportando para o cliente, ela não está sujeita a piratarias, tá? Não. O risco é muito menor, não é? Eu acho que a cabotagem, nesse aspecto, a segurança é muito maior, né? Até porque você colocou a carga no pré-stacking determinado pelo armador, você coloca a carga, o container fica estático, vai ser acondicionado a bordo, e ele vai descarregar no porto de descarga, lá, determinado por... O seguro é mais barato nesse caso? Sim, o seguro é mais barato. Agora, se o seguro é mais barato, se é mais rápido, se tem menos problemas, por que o Brasil ainda não usa... E o Brasil tem milhares de quilômetros de costa. Exatamente. O Brasil se desenvolveu no litoral. Por que não usa a cabotagem mais? Você mesmo falou que uma ou duas empresas só aqui, não é? Hoje no Brasil... Existem 4 armadores, 5 armadores voltados para a questão da cabotagem, né? Então, talvez a demanda seja até menor, né?
Cresceu bastante o volume de cabotagem nos últimos anos, é bem importante ressaltar isso, mas ainda existe uma cultura do cara que trabalha com transporte rodoviário há muito tempo, já tem aquela confiabilidade do seu transportador, né? Mas, na verdade, a cabotagem veio para suprir isso. Inclusive, algumas transportadoras de grande porte estão até se filiando a algumas empresas de agenciamento, porque, às vezes, a transportadora disponibiliza um veículo dela que fica 30, 40 dias parado. E ela, fazendo isso, uma parceria com o agente de carga, transferindo essa operação para a cabotagem, a própria transportadora também como é que eu posso te dizer, é beneficiada com essa operação. É bom também explicar para a telespectadora, para o telespectador, que cabotagem é o transporte de cargas entre portos do mesmo país, não é? Exatamente. O nome já diz, né? Na costa de cada país. Então, é uma operação via marítima, né? Onde essa carga é transportada em portos nacionais, né? E é importante também ressaltar que essa carga tem que estar nacionalizada. E que a empresa esteja radicada no seu lugar de origem e o destinatário no seu local de destino. Em que setores de cargas, em que tipo de carga que a cabotagem vem avançando? Bom, na verdade, hoje todo tipo de produto está sendo embarcado via cabotagem, né? Nós fizemos agora, recentemente, a obra do aeroporto de Manaus. 70% da carga que chegou de São Paulo foi via cabotagem, porque tudo foi comprado em São Paulo. A parte de hidráulica, de elétrica, outros setores do próprio aeroporto. Esse é apenas um exemplo, né? Então, todo tipo de mercadoria, inclusive produto químico, tá? E com os mesmos segmentos do armador de longo curso. Se você eventualmente quer embarcar uma carga perigosa, você passa a ficha de emergência para o armador, ele analisa, vê a viabilidade e autorização do comando do navio de receber isso, de colocar a bordo ou não, é uma prerrogativa do armador, do comando do navio, e a gente faz o embarque. Então, não existe carga específica, qualquer tipo de carga pode ser carregada na cabotagem hoje. A gente vai parar para o intervalo bem rapidinho e volta já já. Voltando com o painel Comex deste sábado ou deste domingo, se você está assistindo a reapresentação, o convidado é o empresário, diretor da Limaport, Cláudio Lima. Cláudio, a gente falou de logística integrada, falou um pouquinho de cabotagem. Quais são as grandes dificuldades que você enfrenta hoje no trabalho de logística integrada? Bom, o grande problema é em função do controle, né, de recebimento de carga no porto. No Porto de Santos? No Porto de Santos, especificamente. Os armadores, muitas vezes você tem um problema de acesso ao porto, né, que é muito difícil. Então, o caminhão vem de São Paulo ou do interior, tem que chegar aqui, tem que ter o sincronismo de você cumprir o prazo que o armador te determina com relação à entrega da carga, de documentação, de abertura de gate do terminal que está recebendo a carga para fazer o embarque e fiscalização, entre outros. Agora, no ano passado você teve muita dificuldade com aqueles mega congestionamentos, assim? Sim. Muito cliente dizia, não, Santos não, pelo amor de Deus. O problema é a questão de Santos, o opcional de navios, né, de oferta, porque em Santos você tem tráfego para todos os lugares do mundo. Então, a questão de operacionalidade dos navios, dos armadores, do número de armazéns que nós temos de atracação. Então, eu acho que esse é o grande motivo que o cliente ainda está optando por Santos. Porque se ele tivesse uma opção melhor em outros portos, provavelmente já teria mudado. Para Paranaguá, por exemplo, não compensa? Rio de Janeiro? Depende muito da localização do cliente, né? E como eu te falei, da oferta, do tipo de tráfego que esse cliente vai fazer. Por exemplo, uma carga para a Ásia ou para a Europa, depende da disponibilidade de navios. Não tem navio todo dia, toda semana, como tem aqui em Santos, a regularidade. Entendeu? Então, os armadores eles optam muito mais por Santos do que por outros portos brasileiros. Então, e automaticamente o cliente também tem que vir para Santos. Você diz que de Santos,
para outros lugares do mundo, quase todos os dias vai ter saída de navio. E você não ocupa um navio inteiro, a carga que você exporta ou importa, né? Você ocupa só uma parte do navio. Na verdade, hoje, os armadores, eles fazem o chamado joint venture, né? Já é um termo até antigo, já tem algumas coisas mais novas. Só o que acontece, dentro de um navio, é otimizado o espaço para 4 ou 5 armadores, justamente para dividir o custo de bunker, de combustível, de tripulação. Então, os armadores, mesmo um navio que vai para a Ásia, por exemplo, dentro desse navio existem 4 ou 3 armadores que disponibilizam espaço, afretam o navio e mandam embora. Agora, esse ano, há o pré-agendamento da descarga do caminhão, principalmente de grão. Você sentiu uma melhora? Ficou mais fácil de trabalhar com isso? Na verdade, eu não trabalho com muita carga de grão, né? Mas pelas as empresas que a gente conhece, que trabalham nessa área, viabilizou algumas situações, sim. Mas pelo menos melhorou, porque os caminhões que traziam cargas da Lima Porte, eles deixaram de sofrer com os congestionamentos. O grande problema do grão é na época da safra, né? Então você vê a questão da Cônego Domênico Rangoni, que chega nessa época de safra, você não consegue trafegar. E muitas vezes o teu caminhão, o teu container que tem que entrar na margem esquerda, tem que passar por essa mesma dificuldade, mesmo que não seja uma carga de grãos, um container de produto químico, ou autopartes, ou qualquer outro tipo de produto que tenha que fazer o embarque pela Santos Brasil, por exemplo, que é o terminal que opera na margem esquerda, ele vai ter a mesma dificuldade do cara que vai, do caminhão que está transportando grãos, em função disso que você comentou. Você entende que uma ligação seca entre as duas margens seria bem-vinda? Ah, sim, sem dúvida. Porque para operar um container dá 70 quilômetros a mais, né? Ida e volta, né? Inclusive até a nível de custo, né? Porque muitas vezes a gente tem clientes lá que, olha, eu quero um frete, mas eu não quero um navio na margem esquerda, porque o meu custo é muito alto em função da liberação do container, do transporte, né? Da diferença de margem, exatamente. Mas acontece que muitas vezes o frete marítimo de um armador que opera na margem esquerda é mais viável. Então você dá aquela opção para o cliente. Hoje, inclusive, nós damos as duas opções, da margem esquerda e margem direita. Esses 70 quilômetros de Cônego Domênico Rangoni de ida e volta faz diferença para o cliente? Sim, faz diferença. É um custo a mais no processo, né? Na verdade, imagine um cliente que tem aí 50, 60 containers mês, você agrega esse valor nessa operação mensal, realmente é um custo muito significativo. E os pedágios? Os pedágios, pior ainda, né? Você pega uma carga você vai coletar uma carga em Ribeirão Preto, você já imaginou quantos pedágios o cara paga de Ribeirão Preto para cá? A Lima Porte tem que fazer a conta direitinho, a gente não tem? faz. Na verdade, quando nós vendemos o serviço, já está embutido todos os custos, né? A questão de pedágios, do ad valorem, que é o seguro da carga, e a questão do frete marítimo e rodoviário. A gente agrega tudo no mesmo pacote. Agora, você entende, trabalhando com isso, que o pedágio compensa na qualidade da rodovia? Porque a manutenção do veículo em rodovias não pedagiadas, mas com qualidade pior, é mais complicada também, não é? Sim, você mencionou muito bem a questão, né? São Paulo ainda é uma exceção a nível de estradas, né? Nós temos a Castelo Branco, a própria Bandeirante, a Anguera, que são rodovias que muito bem trafegáveis. Agora nós temos o Rodoanel aí. Agora, por exemplo, você pega uma rodovia para Belém do Pará, para um outro Mato Grosso, entendeu? Então são situações totalmente atípicas, né? E os custos interferem diretamente na questão da logística para o cliente. Quando você citou terminais, você citou aeroportos também, que eles fazem parte da cadeia logística de transporte de cargas, principalmente quando há muita urgência do recebimento ou do despacho daquela carga, daquela mercadoria. Qual é o aeroporto que você trabalha nesses casos? É Viracopos? Guarulhos e Viracopos, né? Cabe um aeroporto de cargas, ele seria bem-vindo na Baixada Santista, pertinho do Porto de Santos? Olha, eu acredito que... Justifica? O volume justifica? Em Santos eu acredito que não, tá?
porque nós temos centralizado já alguns centros de distribuições em São Paulo, né, no interior. Então, de qualquer forma, eu acho que o cliente teria que trazer essa carga para Santos, e teria um custo rodoviário para trazer para o armazém, né? Seria numa proporção muito menor, por exemplo, do que Guarulhos e Campinas, né? Mas eu acredito que a parte de cargas, né, para a parte aérea em Santos não seria tão viável assim. E o custo dos terminais em Santos, ele comparados com a operação em outros terminais, em outros portos do país, como é que você vê essa questão? Bom, a questão que dificulta muitas vezes para a gente também é a questão da armazenagem, né, porque o terminal que você trabalha ele te dá um período de armazenagem. Então, algumas terminais trabalham com 10 dias, outros com 15, mas o grande problema é o tempo hábil que o cliente tem para tirar essa carga, em função de problemas burocráticos, de fiscalização, como eu te falei. Então, muitas vezes, o cliente é penalizado em função disso, e o custo também onera muito a operação dele. Com essa apreensão no Porto de Santos nos últimos meses, de junho do ano passado para cá, foram quase 4 toneladas de cocaína. Você sente que o pessoal está mais rigoroso? Agora tem menos sinal verde para passagem de mercadoria? Agora estão fazendo uma operação, tem muitos terminais colocados, tem o scanner, né, que ajuda muito, né. E eu sou muito favorável a esse tipo de fiscalização, porque é uma coisa que, na verdade, resguarda o teu cliente e você que está fazendo a operação, né. Então, eu sou particularmente a favor de qualquer tipo de medida que seja tomada em prol da segurança da carga. O Porto de Santos tem um novo presidente. Se você puder ter um contato direto com ele, o que você vai pedir para ele? O que você gostaria de pedir para o novo presidente do Porto de Santos que substituiu o Renato Barco? Eu gostaria que ele olhasse com bons olhos essa questão do controle do recebimento das cargas em Santos, né? Que houvesse uma maior flexibilidade na questão de recebimento, né, nos terminais, esse controle do próprio armador, né, na questão de abertura de gate com deadline, que a gente fala que é o prazo de entrega máxima de carga e documentação, e que fosse feita a questão de integração, né, tanto da parte portuária, dos terminais, porque na verdade o que eu vejo hoje é que cada um vê o seu interesse, né, é o interesse da questão do transportador, do próprio armador, da própria questão da governabilidade da cidade. Então, acho que deveria fazer uma comissão, ou propriamente juntar uma questão de organização do porto que fizesse uma coisa única em prol do bem-estar da cidade e também do porto. Cláudio, obrigado pela participação, boa sorte aí na continuidade da atividade empresarial. Tá ok, Paulo. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de explanar aí um pouco das nossas atividades. Espero te encontrar lá no dia 29. 29 de maio. É isso aí. Dia 29 de maio, 9ª edição do Fórum Brasil Comex, promoção da TVB Band Litoral. Até lá, todo sábado aqui, empresários como Cláudio, autoridades do setor logístico e de comércio internacional do Brasil. Obrigado pela audiência. Até sábado que vem, nesse mesmo horário, se Deus quiser, um ótimo fim de semana para você que você merece.